Se você mora dentro de uma caverna, provavelmente você não ouviu sobre inteligência artificial, mas para todos os mortais que estão vivendo aí no período recente, né? A gente tem uma grande ascensão da inteligência artificial e hoje eu queria falar um pouco sobre a minha opinião nesses temas, muito por estar do lado dos desenvolvedores e também do lado das pessoas que leem livros. Então eu queria trazer algumas notícias que eu vi nesses tempos exatamente sobre a influência e o impacto que a inteligência artificial tem no mercado de forma geral e os problemas que elas podem trazer até num futuro recente aí, visto algumas coisas que a Amazon teve que fazer para que isso não impactasse tanto a venda dos autores aí indies, né, que escrevem, autores independentes ou até autores mais famosos, né, na venda de livros, principalmente quando a gente cai na categoria dos livros de romance. Então eu queria falar sobre isso no vídeo de hoje, assim como alguns outros questionamentos que eu vi no final do ano passado, mas que acabou acumulando tudo e acabou vindo para esse vídeo, eu resolvi falar. Enfim, é isso. Oi, eu sou o Grissauro e, bom, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é uma notícia que eu vi recente, tá? Se eu não me engano, ela foi uma notícia que saiu na IGN, pelo menos que eu vi, dia 27 de fevereiro do ano de 2024, né? Que a gente tá hoje, e o vídeo tá sendo gravado no dia 3 de março, então não faz tanto tempo assim que eu vi, né? Mas provavelmente ele vai sair um pouco depois, então talvez essa notícia já esteja um pouco velha, mas ainda assim vale a pena os questionamentos que eu quero deixar por aí. E essa notícia, pra gente ir logo pro assunto, é que 81% dos livros mais vendidos, né, ou vendidos diariamente de romance, eles são escritos por inteligência artificial. E quando eu digo que eles são escritos por inteligência artificial, né, a maioria deles são obviamente e-books. Eles entram num tema que eu vou falar num segundo ponto, que são geradores de e-books, né, ou pessoas que utilizam basicamente ali o ChatGPT ou qualquer inteligência artificial generativa para escrever uma história, escrever um livro e publicar lá e vender. E a maioria, então, dessas pessoas publicam na parte de romance. O primeiro grande questionamento, né, que eu queria trazer é exatamente sobre essa própria imagem que a IA tem sobre os livros ou sobre qualquer coisa que ela analisa. Porque se a gente pega para analisar como uma inteligência artificial ela é treinada, ela muitas vezes é treinada com uma base de dados que é imputada, né, dentro dela para fazer o treinamento dessa inteligência, vou colocar aqui entre aspas, né, porque basicamente o que ela faz é que ela analisa um monte de informação em conjunta e associa essas informações conforme aquilo que eu quero que ela gere. Então, basicamente, o que ela está fazendo é analisando coisas que previamente já estavam estipuladas. Ela não está criando nada do zero. E o ponto que eu quero falar aqui não é nem essa parte da criação do zero, mas exatamente os estereótipos que elas passam pra frente, né? Eu vi um vídeo bem recente do Coisa de Nerd, né? Do Leon e da Nilce. Eu vou deixar o link de tudo que eu falar aqui aí embaixo, se vocês quiserem dar uma olhada. Que era exatamente a inteligência artificial de imagem do Google colocando personagens históricos de forma totalmente errônea. E isso muito por conta de uma questão estereotípica, né, que vinha da história, digamos assim, exatamente porque o estereótipo se encaixava naquelas situações, mas que a inteligência artificial tentou generalizar e acabou colocando coisas bem divergentes em cenários extremamente errados e em contextos históricos muito errados. E isso, trazendo pro romance, né, eu não sou um grande leitor de romance, mas o que eu vejo em redes sociais, como por exemplo o Threads, até o mesmo próprio Instagram, é que existem muitos livros de romance que eles tentam ir pelo lado estereotípico da coisa. Então eu sei que muitos livros de romance, eles tratam sobre relacionamentos tóxicos, mas não de uma forma boa, e sim como um relacionamento tóxico sendo algo, eu vou colocar aqui a palavra positivo, mas não necessariamente positivo, mas sendo exatamente o que gira em torno do livro, mostrando que o relacionamento tóxico é uma forma de relacionamento, não um problema, não problematizando em cima dele. Então eu sei que existem muitos desses estereótipos, e considerando o passado dos livros e como eles foram evoluindo, essas novas formas que a gente tem de tratar um relacionamento, elas foram introduzidas muito mais recente. Então a base de dados que a gente tem, ela é uma base de dados que ela é muito mais pobre nesse sentido. Então o que você faz é que você vai retroalimentando a inteligência artificial para ela só escrever aquele mesmo tipo de coisa. Eu pergunto, né, para quem tá aí lendo, se você já leu algum livro de romance escrito por inteligência artificial, se foi uma leitura que valeu a pena, se o tema que ele trouxe foi algum tema que realmente fez algum tipo de diferença, e até questionando um pouco a validade desses livros quanto material literário, sabe? Se isso pode ser considerado um material literário ou o que ele deveria ser considerado, né? E o segundo ponto, então, que eu queria trazer é exatamente as ferramentas que as pessoas utilizam para fazer esse tipo de livro, né? Eu realmente não sabia, eu fui pesquisar, foi a minha namorada que comentou sobre isso. Eu realmente me surpreendi quando eu vi que existem ferramentas de geração de e-book a partir de prompts. Mas não é tipo geração de um e-book simples ou um
resumo de alguma coisa, mas são livros mesmo, e-books inteiros. E depois eu fui pesquisar e eu vi uma matéria de um cara que ele passou acho que 2019 escrevendo um livro, publicou o livro e hoje em dia se ele procura o título do livro dele na Amazon, o que aparece são livros gerados por IA com o mesmo título sobre o assunto que ele escreveu, só que de maneira muito mais pobre e muitas vezes errônea. Então, esse tipo de ferramenta, cara, principalmente quando você vai escrever um livro, seja ele livro técnico ou um livro de história mesmo, de ficção, de romance, seja lá qual for o gênero dele, o que você tá realmente conseguindo com esse livro, sabe? O que eu vi é muita gente fazendo esse tipo de associação com você poder ganhar dinheiro rápido, tipo, as pessoas vão comprar o seu e-book e aí você vai ganhar dinheiro, então, pô, é só você gerar lá um prompt, não sei o que lá, publica na Amazon, né? Você faz uma publicação independente ali por você mesmo, né? Uma publicação editorial e você só solta como e-book e acabou. E você gera a imagem também por uma inteligência artificial, que é uma problemática que eu vou falar no próximo ponto. E aí, então você tem pessoas dentro do próprio YouTube, dentro das próprias mídias, né? Que eram pessoas que eu realmente me surpreendi quando eu tava vendo e pesquisando pra fazer esse vídeo, né? Esse conteúdo. E sabe, até que ponto as pessoas vão pelo dinheiro, sabe? Eu realmente não entendo essa necessidade de você simplesmente falsear coisas, porque a gente nem pode considerar as pessoas que estão fazendo os e-books como os autores dos e-books. Na verdade, os autores são as pessoas que colocaram os livros que foram baseados essas escritas, né? Então, por exemplo, você coloca lá pra fazer um e-book sobre negócios online, de internet, venda, por mais que seja algo técnico, muita gente teve que escrever antes. É basicamente como se você fosse num chat GPT e jogasse lá, como que eu faço pra vender online? Enfim, o chat GPT vai te dar uma resposta baseada em tudo que ele já tem sobre a internet, né? Isso é outra coisa que também me assusta, que eu vi rodando aí pelas redes sociais um vídeo de uma menina que tá comentando com a mãe dela, e a mãe dela pergunta o que ela usa pra fazer pesquisa, e eu não lembro quem fala o que, mas eu sei que a mãe dela comenta que ela usa o Google, e a menina olha com uma cara como se ela fosse um alienígena, de onde Google é uma coisa do passado, de pessoas idosas, e eu primeiro me senti extremamente atacado, porque eu não me considero uma pessoa idosa, e eu não consigo conceber a ideia de você fazer uma pesquisa sem ser no Google, sabe? Eu entendo, até tive uma conversa com uma grande amiga minha aqui em casa sobre essa questão do TikTok para fazer pesquisas e tudo mais, mas eu ainda coloco que o TikTok ele não é uma ferramenta de pesquisa, ele é uma ferramenta de entretenimento, ele vai te entregar o que é melhor pro entretenimento. Então você não pode nem confiar no que você tá recebendo, esse é outro grande ponto, mas não é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo, por mais que eu tivesse muita coisa para falar sobre isso, é mais sobre essa questão de até onde você vai pelo dinheiro, quantas pessoas você vai tentar enganar pelo dinheiro, porque isso é uma forma de enganação, você não tá escrevendo um livro, você tá gerando um livro baseado em muitas coisas que foram escritas antes. E não só o problema com a geração de livros inteiros, né, por inteligência artificial, mas a gente entra também no problema que aconteceu. Pelo que eu vi, foi mais ou menos em novembro do ano passado, tá? As notícias que eu vi eram ali de 10 de novembro de 2023, que é sobre o Prêmio Jabuti, um dos maiores prêmios nacionais que a gente tem no nosso terreno brasileiro, que é exatamente um prêmio literário que tem uma categoria que é da melhor ilustração, né? Melhor ilustrações do livro, né? E nesse livro tava concorrendo uma reescrita, né, uma republicação do livro do Frankenstein, e nessa publicação o designer que fez as ilustrações, né, eu não sei se ele era o líder e tudo mais, ou se ele só fez tudo, mas enfim, não veio ao caso, ele fez as ilustrações com base não com base, né, ele gerou por inteligência artificial usando o Midjourney, que, sendo sincero, eu nunca usei, mas se eu não me engano ele é uma ferramenta que tinha no Discord, né, pra gerar, não sei muito bem, não vou entrar em detalhes, eu sou programador, eu sou desenvolvedor, mas sendo bem sincero, a única coisa que eu uso é o chat GPT quando eu realmente necessito de coisas mais rápidas, assim, principalmente que eu tenho uma ideia e eu quero colocar em bullet point. Eu só uso pra isso. Mas enfim, não vem ao caso, eu queria falar então sobre essa polêmica dele ter usado, né, inteligência artificial, e a ilustração dele chegou a ser um dos finalistas. Não chegou a ganhar exatamente por conta de toda a repercussão que teve em cima exatamente disso, né? Então ele foi lá, chegou nos finalistas, e aí um dos jurados, né, eu vou até ler aqui o que ele falou, que é o Eduardo Baptistão, vou deixar aí o nome aparecendo, tudo certinho, que ele falou: é evidente que eu não teria selecionado o livro se tivesse essa informação. O regulamento diz que o autor responde pela originalidade, autenticidade e ou autoria do material escrito. Na minha opinião, a IA não se enquadra nesses critérios. Eu vi também que o Comitê Brasileiro de Literatura, né, eles comentaram que
que vão olhar para esse caso em específico e vão tomar alguma atitude, nem que seja para ter uma categoria específica para ilustrações que foram feitas em inteligência artificial, o que para mim já é um grande passo, porque você começa a regulamentar algumas coisas e começa a segregar, mas ainda assim, e quando você tem, por exemplo, um autor que ele usou a inteligência artificial para ter uma inspiração e fazer uma obra em cima daquilo, eu sei que uma inspiração já é mais tranquilo, mas ainda assim, o quanto ele se baseou naquela obra, o quanto é parecido com o original que ele tinha, eu ainda acho que existem problemas que vão ter que ser regulamentados nesse meio termo aí, mas é muito legal que já tenha pelo menos esse pensamento de que IA, porque assim, por mais que eu esteja falando todos os problemas da IA, eu concordo na minha visão como uma pessoa da tecnologia, que a IA, ela vai sim ser uma ferramenta que vai estar muito presente no nosso dia a dia. O grande ponto vai ser o quanto a gente vai usar ela para fazer nossos trabalhos, principalmente trabalhos criativos, tá? E é exatamente sobre isso, porque o autor, eu peguei aqui uma fala que ele tem também, o autor que é o Vicente Pessoa, e ele criticou a desclassificação do livro, né, porque ele foi desclassificado e não concorreu à final. E ele falou que ele acha muito injusto, né, e estranho que a CBL não tenha especificado no edital que não poderia haver ilustrações feitas com IA, porque o que ele comenta é que se não falava que não podia, então quer dizer que podia. Mas, né, como eu comentei na frase do próprio jurado que tava lá, ele comenta dessa parte do regulamento onde você tem que o autor, ele tem que prezar pela autenticidade e tudo mais. Então, tava ali no regulamento, talvez não tava explícito, não pode ser por IA, mas entra nas entrelinhas, né? Então, acaba ficando uma questão ali de, não sei se muito bem duplo sentido, porque não tem dois sentidos, mas fica meio intrínseco aquela fala, e eu sei que em questão de legislação, se tá intrínseco a parte que tá sofrendo, ela meio toma vantagem, porque não tá necessariamente explícito, mas enfim, eu não sou advogado nem nada do gênero. Se tiver algum advogado aí assistindo esse vídeo, deixe seu comentário que eu quero muito saber, eu só tô aqui pra informar e dar minha opinião de centavos pra vocês. E bom, a última coisa que eu queria comentar nesse vídeo aqui, né, é uma coisa que junta um pouco esses dois mundos, que é um livro que esse aí já faz um tempo, então realmente eu tô aqui, posso estar chovendo no molhado, mas se você não sabe, vai ser legal de você saber sobre esse assunto. E também eu quero mais daqui com esse vídeo causar um desconforto e criar algum certo tipo de discussão. Primeiro, não levem tudo que eu tô falando aqui como uma verdade absoluta, essa é a minha única opinião e aquilo que eu penso, né, aquilo que eu tenho como um leitor assíduo. Bom, eu não ficaria feliz se meus livros fossem escritos por inteligência artificial, porque visto as coisas que eles geram, eu sei que muitas coisas podem se assemelhar com a realidade, mas eu sei que a longo prazo eles têm um problema de continuidade um tanto quanto problemático, e se você não passa ainda pelos parte de redator e tudo mais, de editor, né, fica cada vez mais problemático os livros, ainda mais você tá falando de séries. Enfim, mas o que eu queria falar é sobre o cara que há muito tempo atrás já, não lembro direito quanto, eu vou tentar pegar a notícia e colocar aqui, que ele escreveu um livro infantil em 3 dias, usando o ChatGPT para escrever o livro e alguma inteligência artificial que eu não me lembro agora, para fazer IA. Talvez tenha até sido Midjourney, mas eu não lembro aqui, não vou confirmar nada. Então ele fez um livro infantil usando exatamente essas duas coisas. Na época, a internet, eu lembro que ela ficou bastante dividida sobre quem era o autor desse livro, né, ou se ele deveria levar os créditos e tudo mais. Tinha muita gente falando que ele deveria sim, porque foi ele que foi juntando tudo, ele que foi gerando as imagens, ele que foi escrevendo o texto, né, por mais que ele foi criando os prompts para gerar o texto. Esse é também uma outra discussão, né, porque você escrever os prompts, por mais que nos próprios termos de uso do, por exemplo, ChatGPT, Midjourney e tudo mais, você tem que o autor é quem gerou o prompt responsável ali pelaquela imagem ou por aquele texto. Você ainda entra no problema de que, na verdade, a inteligência artificial ela usou de uma base já existente. Eu acho que esse é todo o grande ponto que tá dando problema, né? Até recente a Adobe com as coisas novas do Photoshop ali, não sei se o Illustrator tem, mas enfim, de gerar coisa com inteligência artificial, eles começaram a usar um banco próprio de imagens, né? Porque começou exatamente até essas discussões de que você usava bancos que não eram necessariamente deixados, né? Que você usasse, você não tinha os direitos autorais daquele banco de imagens, e as pessoas acabavam usando, mesmo não sabendo, né? Você, eu vou gerar uma imagenzinha aqui legal e tudo mais. Mas o problema sempre é quando você vai comercializar esse tipo de coisa, né? Existe muito problema com direitos autorais e com razão, né? Se a pessoa fez aquilo, ela merece os direitos autorais por aquilo que ela fez. Então a gente entra nessa discussão se esse cara realmente é o detentor dos direitos autorais do próprio livro dele
vi que, né, por esse lado não seria o livro dele. E você tem pessoas falando que isso é muito legal, porque você facilita o processo da escrita, né, você faz com que as coisas sejam escritas de formas mais rápidas. Então eu queria deixar esse questionamento, que qual é a sua opinião sobre esse tipo do uso de inteligência artificial na literatura ou em obras menores, digamos assim, né, por exemplo, em obras infantis, ou até mesmo na parte só de ilustração, ou na parte de texto, ou na parte até de design de coisas, né, de forma geral, digamos assim. Muita gente hoje usa pra fazer propaganda, né, fazer outros tipos de coisa. Então, é isso que eu queria trazer nesse vídeo, trazer esse questionamento, né. Eu acho que só vídeo de reviews de livro não é uma coisa que agrega tanto assim. É interessante pra formar uma base forte pro canal, mas eu também quero trazer esses questionamentos muito vindo dessa minha parte tecnológica, que eu, sendo bem sincero, não me relaciono muito com essa parte de inteligência artificial, porque eu acho que tem muita coisa a ser conversada sobre isso, muita coisa a ser discutida, e é exatamente isso que eu queria com esse vídeo, que é discutir esse tipo de coisa. Então, por hoje é só. Deixa aí seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se você quiser ver mais conteúdos como esse, e é isso. Um abraço e até a próxima.